Bom dia, graça e paz, Shalom Adonai, passando para nossa conversa diária. Deus te abençoe grandemente nesse dia, você, sua casa, sua família, seus projetos. Vai lá, deixa o joinha, se inscreve, compartilha, comenta, para que mais pessoas tenham acesso a essa nossa conversa maravilhosa, porque eu gosto de conversar com você, tá certo? Amados, muitas pessoas, uma certa época da sua vida, ao chegar ali por volta da sua adolescência, sonhos, projetos, o futuro ainda distante, mas muito almejado. Mas muitas dessas pessoas, elas têm um medo muito grande de encararem a realidade, de caminharem para esse futuro que elas tanto buscam. Porque muitas vezes adquiriram crenças, e essas crenças, a maioria delas limitantes, de que não seriam capazes, de que nunca estariam preparados, que não estariam prontos suficiente para conquistar os seus objetivos, os seus sonhos tão esperados, tão aguardados. E essas pessoas, muitas vezes, elas começam a olhar para o seu passado, para aquelas coisas que lhe machucaram, que lhe magoaram. E o que nasce no coração dessas pessoas é o medo de prosseguir, o medo de conquistar, o medo de alcançar o tão sonhado objetivo da sua vida. Eu queria que você escutasse essa pequena metáfora, que ela diz muito, ela fala muito, ela tem muito a ver com a nossa caminhada e talvez com a sua história. Dizem que, mesmo antes de um rio cair no mar, ele treme de medo. Nós sabemos que o rio nasce muitas vezes quilômetros e centenas de quilômetros, mas o objetivo futuro desse rio é ir ao mar. Mas muitas vezes esse rio é interrompido na sua caminhada, na sua estratégia. Mas dizem que esse rio, antes de chegar até o mar, ele treme de medo, medo de não alcançar o seu objetivo maior. Ele olha para trás, ele olha para toda a jornada que ele tem que fazer, que ele já fez. Ele consegue ver os cumes das montanhas ao longo de todo o caminho que ele já percorreu. Muitos caminhos sinuosos, através das florestas, através dos pântanos, muitas vezes. E ele vê à sua frente, quando ele consegue galgar essa caminhada, ele vê à sua frente um oceano vasto, aquela coisa enorme, linda, maravilhosa, seus sonhos à sua frente, a sua conquista está ali adiante. E ele olha e ele acha que entrar naquele mar, o que vai acontecer é que ele vai desaparecer para sempre. E a sua história de rio, ela vai deixar de existir. Mas não há outra maneira, porque o rio não pode voltar. As águas, uma vez corridas, não tem como voltar. E o objetivo desse rio é se encontrar com o mar. Ninguém pode voltar, meu amado. É impossível
não pode resistir. A nossa existência, ela não tem como voltar. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar. O rio precisa entrar no mar. E quando ele entra, aí é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata dele desaparecer no oceano, mas se trata mesmo dele se tornar o próprio oceano. Por um lado, é o desaparecimento, mas por outro, é o renascimento. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história. O rio somos nós, que precisamos percorrer um caminho muito longo até os nossos objetivos. E muitas vezes, como rio, nós vamos encontrar obstáculos, montanhas, floresta e até pântanos horríveis que vão tentar bloquear essa caminhada. Essas florestas, esses pântanos são as lutas, são as dificuldades, são as crenças limitantes que vão dizer que você não pode, que você é incapaz, que você não está preparado. Mas o que interessa é que você tem que entender, meu amado, que não há como voltar. Quando nós nascemos, a caminhada se inicia. O projeto de vida é iniciado. E você precisa caminhar em direção aos seus sonhos, porque não há como voltar, é impossível na nossa existência nós retornarmos. Um minuto passado, ele não volta mais. Só há um objetivo para mim e para você, é seguir em frente, é ir adiante, é fazer os projetos acontecer, é fazer os sonhos aparecerem diante de nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa se arriscar. Muitas vezes nós estamos diante dos nossos sonhos, como o rio se encontra diante do mar. E às vezes nós achamos que nós vamos desaparecer, nós vamos deixar de ser nós mesmos, logo quando estamos diante do resultado tão sonhado da nossa vida. Mas não tema, não tenha medo de entrar nessa realidade dos teus sonhos. Não tenha medo de encarar as suas conquistas. Porque só tem a dar certo. Não é que você vai desaparecer, como o rio entende que aquele vasto mar vai engoli-lo de uma vez. Muitas vezes, diante do futuro, diante dos sonhos, nós acreditamos que somos incapazes de viver a nossa tão sonhada esperança de uma vida melhor. E muitas vezes, muitas pessoas desistem de entrar de cabeça no seu projeto, no seu sonho, com medo de dar errado, com medo de perder. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, entra no seu sonho. Quando o rio entra no mar, ele vê que ele não desapareceu, mas ele deixou de ser um pequeno rio e se tornou um grande mar, numa vastidão de oceano. Os teus sonhos estão ali para que você cresça, se torne alguém melhor, se torne algo maior. As mudanças vão acontecer. O desaparecimento daquela pessoa medrosa, daquela pessoa acanhada, aquela pessoa bloqueada, cheia de crenças destrutivas, essa pessoa vai desaparecer. Mas vai haver um renascimento de uma nova pessoa vitoriosa, conquistadora,
realizada. Essa metáfora, ela tem muito a ver com a minha vida e com a tua. Aprenda com isso. Não importa a distância, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos no trajeto, entenda, você não pode voltar, você só pode ir em frente. E quando chegar diante do teu sonho, não tenha medo de vivê-lo e de aceitar as novas mudanças e a transformação que Deus tem para a sua vida. Não temas, eu sou contigo, assim diz a palavra do Senhor. Eu te ajudo, eu te conduzo e eu te faço vitorioso. Deus te abençoe grandemente nesse dia. Deixe um beijo no seu coração, do seu amigo, Pastor Washington Silva. Deus te abençoe.